segunda parte aí da aula, que deve ser muito mais curtinha que a primeira, mas que, como a primeira está muito longa, decidi dividir em dois, porque são dois assuntos. Então, mesmo assunto, mas são coisas diferentes. Queria que a outra parte tivesse ficado mais curta, não aconteceu, né? Acho que eu chego até a mencionar no vídeo, vai ser curto esse vídeo, enfim. Bom, vamos lá. O que a gente estava falando agora há pouco? Sobre esse cara, o Morgan, que viu nas mosquinhas que algumas características genéticas não obedeciam à lei de Mendel, primeiro, e segundo, não apenas não obedeciam à lei de Mendel, mas pareciam que os alelos migravam junto, eles ficavam grudados a maior parte do tempo, né? A questão lá da mosquinha com asa reduzida e asa normal, cor cinza escura. São duas características que não seguem a segunda lei de Mendel. Os gametas não seguem os gametas formados pelas mosquinhas não seguem aquela proporção. O Morgan chegou à conclusão, e os seus colaboradores, lógico, né? Chegaram à conclusão de que são genes que estão lá no mesmo cromossomo. Ou seja, eles estão ligados, eles estão em ligação, linkage. Eles estão acorrentados juntos. Eles não têm essa liberdade para ir para onde eles vão junto ou separado com o outro na formação dos gametas, na meiose. Eles vão sempre, ou quase sempre, né, juntos. Se o pesão está junto com o vesão, quase só são formados gametas pesão-vesão de um lado, pezinho-vezinho do outro. Não forma pesão-vezinho, não forma pezinho-vesão, certo? Exceto nos genes que a gente chamou, nos gametas que a gente chamou de recombinantes. Acontecia numa proporção bem menor, se vocês se lembram, mas você tinha esses gametas recombinantes, que era quando acontecia o crossover, quando acontecia a troca dos pedaços dos gametas, né? Tranquilo isso daí? Foi o que a gente viu na última aula. Então a maior proporção era dos genes que estavam grudados juntos, que eles iam junto para o gameta. E aqueles eram os gametas na maior proporção, e uma proporção pequena de gametas recombinantes, onde acontecia ali a troca. Beleza. Bom, o Morgan viu tudo isso, chegou a todas essas conclusões, e ele viu duas coisas que estão escritas aí, que você já deve ter lido. A taxa de recombinação era constante. Lembra na última na aula que eu acabei de gravar? Que você tinha que os recombinantes eram sempre 17%, 8,5% e 8,5%. Sejam quais fossem, fosse cis, fosse trans, era 8,5%, 8,5%. E aí 41,5% de cada um dos gametas, ou dos embriões formados por gametas parentais. Né? Então era sempre 17%, 83%. 17% recombinante, 83% que não havia recombinação. Essa taxa não é inventada. Essa taxa é verdade e essa taxa é constante. Se eu e você criássemos umas mosquinhas e fôssemos estudar essas características da asa e da cor da mosquinha, provavelmente chegaríamos a uma proporção, a uma porcentagem de recombinantes parecidas com essa. Interessante isso, né? A taxa em que a recombinação acontece é mais ou menos constante. E a segunda coisa, genes diferentes têm taxa de recombinação diferente. Então, se a gente fosse estudar as mosquinhas, mas pegassem outros genes que também estão em ligação, que também estão em linkage, eles não iam ter essa mesma taxa de recombinação de 17%. Eles iam ter uma taxa diferente de recombinação. Às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor. Varia do gene que você está estudando, de quais genes você está olhando. Isso é interessante. Eu acho isso interessante. O que ele concluiu foi isso aqui. Os genes que estavam localizados no mesmo cromossomo, só que mais distantes um do outro, tem o quê? Devem ter uma taxa de recombinação maior, porque é mais fácil. Tem uma probabilidade maior de já rolar recombinação ali no meio, deles trocarem pedaços, os cromossomos, ali no meio. Genes que têm uma taxa de recombinação menor devem estar o quê? Devem estar pertinhos do outro. É muito improvável de você ter um crossing over bem ali naquela distância pequena.
Ó, genes localizados mais longe têm uma probabilidade maior de recombinação. E com isso, se você sabe as taxas de recombinações entre os genes, e você presume o que a gente sabe que é verdade, que essa taxa de recombinação é proporcional à distância, você consegue fazer um mapeamento dos cromossomos. Você consegue mapear qual gene está mais perto de qual, e depois ver qual. Onde estão os genes da drosófila no cromossomo? Onde estão os genes para cada característica no cromossomo? Deu para entender? Deixa eu mostrar minha imagem para vocês. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, como eu ia dizendo, ver se melhora. Então vamos lá. Imagine 3 genes de drosófila. Acho que não tem uma imagem disso. Tudo bem. Y, que é yellow, tá? V de vermilion e M de miniature. São os genes de drosófila, tá? Tem esses nomezinhos bacanas. Agora não é interessante para a gente entender o que eles fazem e o que eles deixam de fazer, tá? São 3 genes. A gente sabe, ó, a taxa de recombinação entre o yellow e o vermilion é 32,2%. Né? Então, você tem essa taxa de recombinação ali. Quando você vai fazer cruzamentos entre mosquinhas com essas duas características, faz aquele cruzamento teste com a recessiva, né? Você vê se a mosquinha está cis em trans, você descobre quais são os gametas parentais e quais os recombinantes. Você vai ver que os gametas parentais aparecem 68, mais ou menos 68% das vezes, né? E os gametas recombinantes aparecem 32% das vezes na prole, tá? Beleza. A taxa de recombinação entre Y e M, yellow e miniature, é 35,5%. Legal, mesma coisa. Eles pegaram, fizeram o cruzamento teste lá com a mosquinha recessiva para esses dois genes, viram se era cis ou trans, viram que a taxa de recombinação era essa, 35,5%. Você tem mais ou menos 64,5% dos gametas são parentais e 35,5% dos gametas são recombinantes. E por último, viram a taxa de recombinação entre V e M, vermilion e miniature, que é 3,3. Vejam só, uma taxa de recombinação muito menor, né? Só 3% dos gametas, quando você analisa esses dois genes, é que aparecem recombinante. 96,7% dos gametas são parentais. E daí? Vamos ver se tem no próximo slide, senão eu explico o e daí. Então, a gente tem aí o que? A taxa de recombinação entre esses genes. A primeira coisa que olhando a gente vê é que esses genes não obedecem, nenhuma dessas aí obedece segundo a lei de Mendel. Logo, são genes que estão o quê? Está tudo no mesmo cromossomo. Estão grudados juntos e eles migram juntos, na maior parte dos casos, no mesmo cromossomo. Quando não migram juntos, que são esses casos aqui, quando ocorre a recombinação, é uma menor parte dos casos, e é quando ocorre o que? O crossing over, a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Como eu acabei de falar para vocês, essa troca de pedaços vai acontecer com maior frequência quando esses genes não estão juntinhos, quando eles estão separados. O Morgan assumiu, e hoje a gente sabe que corretamente, que essa taxa de recombinação é proporcional à distância entre os alelos no cromossomo. Quer dizer, o Y e o M estão mais distantes entre si do que o V e o M. Deu para entender? Com isso, a gente pode fazer o quê? Mapear esses 3 genes no cromossomo. Eu vou fazer isso aqui com minhas habilidades artísticas incríveis agora para vocês, tá? Então vamos lá. A gente está vendo que Y e V, então o Y está aqui. Eu vou tentar, pior que desenhar, escrever, tá? Eu vou tentar escrever Y. Tá aqui. E o V, vamos colocar ele aqui, eu vou colocar com outra cor. Numa distância equivalente, né, numa distância tal que
A taxa de recombinação entre eles é o quê? 32,2. Legal. Até aí não tem nenhum problema, né? Essa taxa de distância aqui é 32,2. Ai, 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 que tristeza. Tá bom, ficou bom. Tá, legal. Bom, sabemos a distância entre o Y e o V. E o M? Aonde é que o M entra nessa história? A taxa de recombinação entre o Y e o M, que eu acabei de riscar aí, beleza? É de 35,5. Então, o M ele está mais longe do Y do que o V. Legal, bacana, né? Agora, aonde será que está o M? Uma hipótese seria se o M estivesse aqui, ó, bem aqui na pontinha. Mais longe que o V. Vamos tentar escrever M. Ele está aqui longe, numa distância equivalente que corresponde à taxa de recombinação de 35,5. Essa é uma possibilidade. Só que, se a gente olhar a taxa de recombinação entre o V e o M, a gente vê que o V e o M eles estão longe ou estão perto. Eles têm que estar pertinho. Por quê? Porque a taxa de recombinação entre esses dois genes é muito pequena. Então, se eu coloquei o M lá longe, a 35 unidades, eu já vou explicar, 35 unidades de recombinação, vamos chamar assim, eu já explico isso melhor, do Y, isso aqui dá certo. Ai, meu Deus, só os 5 que não deu certo. Isso aqui, a princípio, dá certo. Só que se a gente olhar a taxa de recombinação entre o V e o M, a gente vai ver que a taxa de recombinação entre eles é muito pequena. Eles têm que estar muito perto. E aqui, ó, eles estão o quê? Muito distantes. Tem o V, tem o espação e depois tem o M. Deve ser assim? Não deve ser assim. Qual é a outra possibilidade? Vamos apagar isso aqui. Apaguei demais. A outra possibilidade é que o M esteja onde? Do outro lado. Aqui o cromossomo. Então, o M vai estar um pouquinho mais distante que o V, porque a taxa de combinação do M com o Y é um pouquinho maior, 35, né? 35 unidades de recombinação de distância. E bem aqui, você vai ter o gene M. Ele está a 35 unidades do Y. E ele está quantas unidades do V? Olha só que legal. 3. 35 para 32. Eu estou facilitando, tá? Ele está a 3. Que é mais ou menos o que? A taxa de recombinação entre esses dois genes. Se você for fazer a conta com as decimais, que eu estou escamoteando aí, você vai ver que dá exatamente 3,3. Quer dizer, então a gente sabe, a gente conseguiu deduzir que no cromossomo da mosca, em algum cromossomo, a gente não sabe qual cromossomo, você tem esses 3 genes e eles estão organizados dessa forma. O Y a 32 unidades de recombinação do V e pertinho do V a 3 unidades de recombinação do V e um pouquinho mais longe do M tá. E um pouquinho mais longe do Y, desculpa, tá o gene M. Eles estão organizados dessa forma no cromossomo da mosca. Como a gente sabe isso? Pela taxa de recombinação. A taxa de recombinação é proporcional à distância dos genes no cromossomo. Tudo bem? Como é que eu posso falar? O raciocínio, ele é até que bem simples, né? Se você imagina 3 cidades, sei lá, Imperatriz está a 600 quilômetros de São Luís e Imperatriz está a 620 quilômetros de Raposa, né? Então tem duas possibilidades. Ou você tem Imperatriz no meio, São Luís 600 quilômetros para um lado e Raposa 600 quilômetros para o outro, uma pessoa que não conhece nada da geografia do Maranhão, né? Ou Imperatriz está a 600 quilômetros de São Luís e pertinho de São Luís, um pouquinho mais longe, está o município de Raposa, que é o que acontece de fato.
Você vai descobrir isso quando você vê a distância entre São Luís e Raposa e vê que é 20 km, né? Foi o número que eu falei. Aqui é a mesma coisa. A gente viu que o Y e o V estão 32 unidades de recombinação distante entre si, o Y e o V. O Y e o M estão 35. Então tem duas possibilidades. Ou o Y está no meio, o M está longe para um lado e o V está longe para o outro. Ou o Y está num lado e o V e o M estão ali pertinho um do outro, na mesma distância do Y, que é o que acontece. A gente descobre isso quando a gente vê a taxa de recombinação entre o V e o M, descobre que eles estão pertinhos, não tão longe. Tranquilo, pessoal? Vamos ver aqui a próxima, aí eu explico a taxa de recombinação. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né? Não sei se dá para vocês repararem, esse exemplo aí não fui eu que desenhei, tá? Esse exemplo é do livro. Tá? Às vezes é difícil você diferenciar essas coisas mesmo. Tudo bem. É o exemplo de um mapa cromossômico de alguns genes que estão no tomate, no pé de tomate. Então, o pé de tomate tem genes, tem os alelos, tem os cromossomos. Alguns genes estão em cromossomos diferentes, obedecem à segunda lei de Mendel, e outros estão no mesmo cromossomo. Então, você tem aí 3 cromossomos do tomate. Esse aqui que é o cromossomo 1. Então, todos esses genes aqui estão no cromossomo 1 do tomate. Esse aqui que é um pedacinho do cromossomo 2. Esses dois genes estão ligados ao cromossomo 2. E esse aqui é o cromossomo 7. Tem outros, eu não sei de cor quantos cromossomos tem um tomate, pessoal. Mas você pode ver aí as características, né? Tem várias características, então, por exemplo, tem o tipo da folha, logo aqui, folha normal manchada, plantinha alta ou baixa, tomate liso ou aveludado, foi o que ele chama aqui, tomate normal ou oblongo, meio ovalado, né, esse tomate. Então são características genéticas. Folha normal ou necrosada, inflorescência simples ou composta, qual que tem aqui? Sem pescoço, ou tomate com esse pescocinho, formato de garrafa. E aqui embaixo, poucos lóculos ovarianos ou muitos lóculos ovarianos, né? Então são todas as características, algumas, né, não são todas, são algumas das características que tem no tomate, né? Algumas a gente até consegue ver comprando tomate. Então, se você começar a reparar, você vai ver que tem tomate que é assim, tem muitas coisas, muitas reentrâncias lá dentro, e tem tomate que tem menos reentrâncias lá dentro. Outras a gente não vê, ou quase não vê, com certeza porque não tem valor comercial. Tá? Os tomates foram selecionados para não ter essa característica. Mas isso não é o que interessa. O que interessa é, se a gente pegasse os tomates, fosse fazer o mesmo cruzamento que o Mendel fez com os tomates, para essas características aqui, desse cromossomo 1, a gente não obteria os resultados de acordo com a segunda lei de Mendel. A gente obteria o resultado que a gente viu nessa aula inteira. Os genes eles não iam migrar aleatoriamente, eles iam migrar preferencialmente um com o outro. Né? Você teria genes, então o gene, por exemplo, da folha normal, ele migraria preferencialmente junto com o da folha alta ou baixa, com o do fruto liso ou com o do fruto normal. Nenhum desses genes obedeceria lá a segunda lei de Mendel. Então, se a gente fosse cruzar os tomates e fosse verificar essas características aqui, o tomate de cor normal e aveludado, o tomate redondinho e o tomate ovalado, a gente veria que na maior parte dos casos, os genes que estão no mesmo cromossomo iam migrar todos juntos. Apenas em 17% dos casos, porque a taxa de recombinação é 17, né, você teria a recombinação. E a taxa de recombinação de 17% equivale a uma distância de 17 unidades de recombinação entre esses genes. Essa unidade de recombinação, é uma unidade relativa, é verdade, mas é uma unidade de distância entre os genes no cromossomo. O cromossomo é um fiozinho de DNA, se vocês se lembram, e os genes estão localizados como está mostrado aí, ao longo desse fiozinho, ao longo dessa fitinha. Então é uma fila de cromossomos, e pela taxa de recombinação, pelo quanto você tem de recombinação, você consegue estimar a distância física entre esses caras.
1% de taxa de recombinação, e foi isso que eu deixei para falar nesse slide, 1% de taxa de recombinação é o que a gente chama de uma unidade de recombinação, ou um Morgan, encontra-se nos exercícios também, um morganídeo, dá vários nomes, mas é 1% de taxa de recombinação. Então aqui esses genes têm 17% de taxa de recombinação. As pessoas que fizeram esse mapa cromossômico estimaram que eles estão a 17 unidades de recombinação do outro. Aí esse gene para o tomate normal alongado está o que? A 21 unidades de recombinação do gene para a folha ser ou não necrosada. E esse gene da folha necrosada está a 4 unidades de recombinação do gene para inflorescência. Isso significa que esse gene aqui do tomate está a 25 unidades de recombinação do gene para inflorescência. Deu para entender? Eu somei 21 com 4. Certo? Então isso é um mapa cromossômico. É um mapa da fila, da linha, da fitinha de cromossomo e onde estão os genes para cada característica e qual a distância entre eles. Tranquilo, pessoal? A gente vai voltar a falar sobre isso, fazer uns exercícios. Eu quero postar uma aula, tá, pessoal? E é isso aí da aula de hoje. Achei que ela já ficou extensa demais. Eu pensei que esse assunto, apesar de não ser fácil, não ia render tanto. Mas rendeu. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Leiam no livro, estudem. Em caso de dúvida, entrem em contato, tá? Até mais, pessoal.